4 de agosto de 2023, eu quero agradecer a Deus por mais um ano de vida da nossa querida pastora amada, nossa amada do nosso coração, uma mãe espiritual, uma mãe em Cristo, uma irmã, uma amiga, uma mulher de Deus, um exemplo para todos nós, uma pessoa dedicada ao reino de Deus, dedicada à sua família, dedicada à obra do Senhor. Então eu quero estender aqui o meu abraço, meu amor, meu carinho, um beijo, minhas orações para a nossa amada pastora e declarar chuva de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que seja um ano ricamente abençoado por Deus, seja mais um ano cheio das bênçãos do Senhor, com realizações, crescimento, saúde, cheio das bênçãos do Senhor, com realizações, crescimento, saúde, em nome de Jesus. Nós lhe amamos profundamente e declaramos bênçãos sem medidas. Amada pastora, nosso abraço, nosso carinho. Domingo estaremos agradecendo a Deus, orando em nome de Jesus. O aniversário é hoje mesmo, dia 4, mas domingo, sexta-feira, domingo estaremos, se Deus quiser, agradecendo a Deus na igreja, cantando parabéns, festejando, louvando ao Senhor pela sua vida, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos agora abrir a palavra de Deus. Os nossos amados que já encontraram aqui novamente a nossa live, por favor, passe aí o link para o nosso devocional, para o nosso grupo, para os irmãos amados, que o outro link caiu e nós voltamos aqui agora ao vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, abra por favor a sua Bíblia, vamos aí, eu quero apenas dar alguns pouquinhos segundos para todos retornarem, voltarem em paz. Quero iniciar o estudo bíblico com todos os amados irmãos. Nós estamos aqui sexta-feira, às sextas-feiras, buscando pelo mover da oração, o mover da oração em toda a Bíblia Sagrada, onde há o registro bíblico de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma igreja, do povo do Senhor orando. São profetas, são apóstolos, são discípulos, são crentes em Jesus, são comunidades, são pessoas que buscam, pedem, batem na porta de Deus, vão ao encontro da comunhão com o Senhor. Então é lá que nós queremos estar, é na fundamentação bíblica. Estamos buscando os fundamentos da oração em toda a Sagrada Escritura. Esse é o objetivo às sextas-feiras, e nós cremos de todo o coração que a vida espiritual ganha avivamento, aquecida no fogo do Espírito, quando nós estamos diante do Senhor, em comunhão com Deus, quando nós estamos vivendo uma vida de intimidade com o Senhor. Este é o propósito das sextas-feiras, em nome de Jesus, amém? Pois bem, vamos agora, sem delongas, Atos capítulo 4, versículos 1 a 4 e 31, o tema que nós vamos estudar nesses próximos 20 minutos, a igreja, com a igreja em oração, não há perseguição que impeça a pregação. Com a igreja em oração, não há perseguição que impeça a pregação. Vamos fazer a leitura da palavra, por favor. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a pregação da palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Louvado seja o Senhor. Eu recebo isso aqui em nosso ministério, hein? Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja, havia perseguição,
mas havia uma igreja em oração. E quando há uma igreja em oração, não há perseguição que impeça a pregação. Pai amado e bendito, fala, Senhor, por favor, aos nossos corações. Nós te pedimos assim, porque cremos, Pai, que o estudo da palavra é o estudo das palavras de Deus, é o estudo da vontade de Deus. Quando mergulhamos nos textos sagrados, estamos mergulhando na própria vontade revelada de Deus. Queremos então, Pai, conhecer e prosseguir em conhecer esta revelação, para que a nossa vida esteja fundamentada tão somente na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso pedimos, Pai, fala-nos, fala aos nossos corações, ilumina os olhos do coração, dá entendimento às nossas mentes e espírito, para discernirmos a Tua vontade e vivermos de acordo com ela, em oração e intercessão, para que por nosso intermédio, Igreja de Cristo, a pregação corra, mesmo que haja perseguição. Nós cremos assim e assim oramos em nome de Jesus, e a Igreja de Cristo diga amém e amém. Povo amado, santos, família na fé, povo de Deus. A Igreja de Cristo em Atos dos Apóstolos, aqui nos primeiros capítulos, estava experimentando do poder do Espírito Santo de uma forma como nunca outrora. A igreja nascente, a igreja estava no seu berço, a igreja estava desfrutando de um mover sobrenatural que era o próprio cumprimento das profecias do Antigo Concerto, do Antigo Testamento, o derramamento do Espírito, as manifestações do Espírito, os sonhos, visões, palavras, profecias, línguas espirituais, dons de curar, dons de orar, dons de profetizar, dons de governo. Então, a igreja estava vivendo dias tremendos, gloriosos. E aí, no capítulo 3, na cura de um homem aleijado, Lucas faz um resumo de todas essas obras maravilhosas que Deus tem operado. Não vou ler o texto, que é um pouquinho grande, o tempo aqui, sexta-feira, é mais curto, mas em Atos 3, 1 a 10, você vê que havia um homem junto à porta do templo, aleijado, pedindo esmolas. E quando passam Pedro e João, ele pede esmolas, mas o apóstolo olha para os olhos daquele homem que ficava esperando uma esmola, e ele diz: eu não tenho prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E diz que aquele homem foi imediatamente curado. Ele entrou no templo com apóstolos, louvando a Deus, glorificando o Senhor. Um prelúdio do que é que Deus... O Deus que restaura vidas, o Deus que concede salvação, restauração física, restauração espiritual, o Deus que põe nos lábios um cântico novo, Deus que traz ao coração motivos de louvor, de adoração, de gratidão. É o Deus da Bíblia Sagrada, é o Deus que Pedro falou em seu nome, para dar àquele homem uma nova perspectiva de vida. Não era apenas uma cura física, mas era uma declaração em nome de Jesus, que tirava aquele homem da marginalização, que tirava aquele homem de uma vida quebrada, tirava aquele homem de uma vida medíocre, mendicante,
para uma vida poderosa, uma vida superlativa, uma vida que louvava a Deus, que estava em concordância com a vontade de Deus. Até aquele momento, aquele homem não tinha Jesus, aquele homem não tinha a presença de Deus, mas Deus chegou àquela vida e a transformou, de maneira que a cura divina não é a causa última do louvor, mas a causa última do louvor é o poder do Espírito Santo naquela vida, é a presença de Deus que chegou naquela vida. E a presença de Deus chega na vida das pessoas de diversas maneiras. Na vida daquele homem chegou através de uma cura, na vida daquele homem chegou através de uma oração, e na vida de outros chega de diversas maneiras. Pessoas chegam na igreja com a vida quebrada, casamentos quebrados, vida destruída, pessoas cheias de vícios, vício de jogo, vício nas drogas, uma vida dupla, na fornicação, no adultério, nas drogas, no álcool, no ilícito, na mentira, sabe, diversas prisões do pecado, mas o poder do nome de Jesus liberta, cura, salva e regenera, e dá motivos de louvar a Deus para toda a eternidade. Então o poder do Espírito estava operando e abençoando o povo, para que o povo abandonasse absolutamente os seus maus caminhos. Então esta é a obra que o Espírito faz, leva o homem ao arrependimento, à fé, que se chama isso conversão, para restaurá-lo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, pelo nome de Jesus. Está uma obra maravilhosa. Então, o texto e o contexto nos mostra que os líderes religiosos daquela época, judeus, apesar de testemunhar essas maravilhas que Deus está fazendo pelas mãos dos discípulos, eles se mantiveram distantes daquela obra, incrédulos. Eles queriam suprimir a obra do Espírito Santo. Em vez de se arrependerem dos pecados, manifestarem fé e buscarem se aproximar de Deus em oração, eles desencadearam perseguições, conflitos e distanciamento da obra cristã. Amado, você que me ouve, você pode ouvir essa palavra e dizer: oh, nada, não quero nada disso, e manter-se distante. Ou você pode ouvir a palavra, receber a palavra, aproximar-se da palavra, da obra de Deus, e ter uma vida com Deus, e ter uma vida de oração, experimentar o poder do Espírito Santo que transforma. Quem tem que ter chance aqui não é Deus. Dá uma chance para Deus, dá uma chance para Jesus. Não é Jesus que precisa de chance, é você que precisa desta chance. É você que precisa de agarrar a chance, a oportunidade de ter uma vida com Deus, coisa que aqueles líderes religiosos não aproveitaram. Não aproveitaram. Então diz que o Salmo 92 diz que o incrédulo, o inepto, ele não compreende as obras de Deus. Paulo vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles são loucura, mas aquele que é espiritual, ou na linguagem de salmista, o homem bem-aventurado da parte de Deus, o homem que tem um coração contrito, sim, amado, esse há de conhecer profundamente os mistérios de Deus. Este há de ter, o salmista diz: tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, tu derramas sobre mim óleo fresco. Tu has de ter na tua vida, amado, óleo fresco derramado na tua cabeça. Isto é, unção, vida avivada em Deus, vida em Cristo Jesus, viva verdadeiramente. Não uma religião morta, não um serviço religioso automático, maquinal e morto. Não atividades apenas por obrigação, mas uma vida cristã viva, ativa, poderosa, ungida. É isso que nós começamos a ver aqui no início de Atos dos Apóstolos.
E então os apóstolos tinham ousadia em proclamar o Evangelho, levar a palavra adiante, mesmo diante de perseguições. E isso, amado, é uma dádiva de Deus, que nós devemos pedir em oração. Você lembra que Paulo, em Efésios 6, pediu aos irmãos que orassem por ele, para que ele tivesse ousadia no falar, como lhe cumpria fazer. Ou lá em Timóteo 1, ele exorta Timóteo, diz: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, ou seja, nos cumpre, é nosso dever pregar a palavra com ousadia, mas nós precisamos de oração, como Paulo pedia à igreja de Éfeso para orar, e as outras igrejas também, e ele mesmo aconselhava pastoralmente Timóteo, e nas pastorais e nas epístolas, a igreja a ter espírito de ousadia. Então você note, amados, que a pregação da vida, da palavra de Deus com a vida e com os lábios, de forma ousada, está ligado à vida de oração. Está ligado. Enquanto Pedro estava sendo preso pelas lideranças religiosas, especialmente aqui os saduceus, que estavam especialmente ressentidos, porque os discípulos pregavam a ressurreição em Jesus Cristo, e eles não acreditavam na ressurreição. Enquanto Pedro e os apóstolos estavam sendo perseguidos e presos, a igreja estava em oração por eles. A igreja estava em oração. Então, igreja amada, creia que a autoridade do cristão para pregar o Evangelho sempre será questionada, mas Deus é poderoso para transformar as intrigas, as perseguições, os questionamentos, as obras perversas. Deus é capaz de transformar isso tudo em grande manifestação da sua glória. Diz que enquanto aqueles homens perseguiam os apóstolos e os prendiam, e a igreja orava por eles, e eles pregavam com ousadia, diz que milhares de pessoas creram na palavra, subindo o número de cristãos a quase 5.000 pessoas. Aleluia! Você veja, amados, como a obra de Deus é tremenda. O inimigo espera acabar com você, o inimigo espera acabar com o teu testemunho, o inimigo espera acabar com a tua vida, mas tem uma igreja orando por você, mas tem um irmão em Cristo orando por você, mas você tem uma vida de oração. Nós estamos unidos em oração, em prol da obra de Deus, um querendo ver a bênção do Senhor na vida do outro. Nós estamos orando a Deus, querendo ver o Evangelho ser proclamado com ousadia e sem detenças. E o inimigo vem e intenta. Amado, quando o inimigo intenta contra uma igreja que ora, não adianta, amados, não adianta. A obra de Deus vai continuar avançando. A obra de Deus vai continuar crescendo. A obra de Deus vai continuar sendo feita. Porque a glória de Deus está operando. Lembra-se, por exemplo, dos irmãos de José, cheios de ciúme, cheios de inveja, cheios de problemáticas, colocaram lá um monte de laços perversos do maligno contra ele. O que é que Deus fez? Tornou tudo aquilo em bem, transformou maldição em bênção, e depois José foi levantado como primeiro-ministro do Egito. Louvado seja Deus. Amado, eu oro por você nessa hora e eu declaro em nome de Jesus, em concordância com a oração da igreja, que todos os males que estão tentando contra a tua vida irão se transformar em bênçãos para a glória do Senhor, irão se transformar em milagres da parte de Deus. O inimigo tentou puxar o tapete, então vai aparecer mais tapete ainda para você andar nele. O inimigo tentou acabar com a tua imagem, então mais ainda você vai ganhar crédito diante das pessoas. O inimigo tentou contra a sua saúde, então em nome de Jesus, amado, você vai ter mais saúde ainda, dupla honra no lugar da vergonha. O inimigo tentou atrapalhar a tua vida financeira, amado, então prepare-se,
que vai vir uma chuva de bênçãos financeiras na tua vida. Receba, amado. Vamos orar em cima disso. Ou seja, e tudo isso que Deus opera, Ele opera libertando discípulos, Ele opera abrindo portas que estavam fechadas, automaticamente abre. Ele cura um homem aleijado que estava lá mendicando nas esmolas da vida. Todas essas obras que Deus faz e milagres, qual é a finalidade? A finalidade é Deus fazer milagre por fazer milagre? Não! A finalidade do milagre é que a obra de Deus avance. A finalidade do milagre é que o Evangelho continue sendo pregado. A finalidade das bênçãos é que a obra de Deus continue avançando. Por isso eu declaro, amado, sempre eu oro que Deus abençoe rica e abundantemente a vida da igreja. Que quanto mais os crentes verdadeiros em Jesus avançarem na vida, mais a obra de Deus vai avançar também. Então os apóstolos eram desprovidos de influência políticas, mas eles realizavam obras poderosas pelo Espírito de Deus, e os líderes judeus ficavam assustados com isso, recusavam aceitar que por intermédio dos discípulos grandes obras estavam sendo feitas. Oh, Deus seja louvado. Amado, o mundo vai ser difícil de aceitar, o mundo não vai aceitar, mas Deus vai fazer grandes obras por nosso intermédio. Deus vai usar a nossa vida grandemente. Então ouça, dois pontos. Primeiro ponto, com a igreja em oração, a obra é realizada e os discípulos são capacitados para dar testemunho da verdade. Se depois você ler dos versículos 5 a 12, você vai ver que os discípulos foram colocados diante dos sacerdotes, da liderança, e diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, fez com que todos soubessem que o benefício dado àquele homem na porta do templo foi dado em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, nome além deste, que não há nenhum outro nome que se interesse ou possa nos salvar. Pedro, diante das autoridades, dos perseguidores, dos adversários, daqueles que queriam acabar com a vida dele, cheio do Espírito Santo, foi capacitado por Deus. A igreja lá, orando pela vida de Pedro: Senhor, coloca a palavra na boca do apóstolo Pedro. Senhor, usa aquele homem tremendamente. Senhor, abra as portas para a evangelização. Senhor, faz um milagre. E diz que Pedro, quando foi colocado contra a parede, ele foi cheio do Espírito Santo, abriu a boca e falou: aquele homem na porta do templo, ele foi curado em nome de Jesus, porque o nome de Jesus cura, porque o nome de Jesus salva, porque o nome de Jesus restaura, porque é o nome, o único nome é o nome de Jesus, que pode curar, salvar, libertar, transformar, converter, conceder arrependimento, fé, vida transformada. É o nome que está sobre todo nome. Ou seja, amado, com a igreja em oração, os discípulos de Jesus, a igreja é capacitada por Deus, é cheia do Espírito Santo. Veja que Pedro e João eram incultos, eles não tinham uma formação acadêmica formal, de uma escola da época. Não! Mas apesar disso, eles eram cheios do Espírito Santo, tinham autoridade quando abriam a boca, e quando falava, o poder do Espírito Santo agia pela vida desses homens. Aleluia! E os líderes religiosos, cheios de escolaridade, cheio de diploma preso na parede, cheio de não sei o que, e não tinham o poder do Espírito Santo. Eram invejosos, não tinham a presença de Deus. Os apóstolos tinham aptidão para interpretar as Escrituras, para discernir a obra de Deus e para falar em nome de Jesus. Por quê? Porque eles andaram com o Mestre. Versículos 13 a 16,
Vamos ler esses versículos, olha lá. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus e nada tinham que dizer ao contrário. Louvado seja o Senhor. Cadê a academia daqueles homens? Cadê o doutorado daqueles homens? Cadê a instrução daqueles homens que diante de homens iletrados e incultos nada tinham a dizer? E eles reconheceram a razão disso. É que aqueles homens haviam estado com Jesus. Eles tinham andado com Jesus. Eles tinham relacionamento com Jesus. Eles tiveram uma experiência com Cristo Jesus ressuscitado. Eles tinham uma vida cheia do Espírito Santo. Eles tinham uma vida de oração. Eles tinham uma igreja que orava pela vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, segundo lugar, com a igreja em oração, a obra de Deus é realizada. E apesar da perseguição instaurada, a obra continua e a mensagem de Deus é proclamada. Louvado seja o nome do Senhor. Ao fazer a obra de Deus pelo nome de Jesus, eles atraíram a atenção negativa dos líderes religiosos que desencadearam contra eles perseguições terríveis, intimidação e rejeição. Amado, você como discípulo de Jesus, não se surpreenda quando as pessoas rejeitarem você, quando as pessoas perseguirem você, quando as pessoas falarem contra você, quando pessoas tentarem puxar o teu tapete, quando as pessoas virarem a cara para você. Não se surpreenda, porque assim foi com Jesus, assim foram com os apóstolos, assim foram com os primeiros discípulos, assim foram com as primeiras comunidades cristãs, e assim é conosco até hoje. O mundo perseguindo a igreja, o mundo perseguindo a igreja de todas as formas, cristofobia em todos os lados. Mais de 300 milhões de cristãos no mundo são diariamente perseguidos, têm a sua vida em risco, muitos são martirizados, de fato. Então não se assuste, amado. Entretanto, saiba que Deus está no controle da tua vida, que Deus vai usar a tua vida, o teu testemunho, de uma forma ou de outra, para que através da tua vida o Evangelho avance, para que através da tua vida a palavra seja proclamada. Sabe por que hoje a gente está aqui no século 21 pregando a palavra? Porque durante a reforma do século 16, em 1517 em diante, milhares de pessoas deram suas vidas. Antes disso mesmo, milhares de pessoas deram suas vidas, foram queimadas, foram estranguladas, foram martirizadas, foram decapitadas, foram jogadas aos leões, foram mortas de diversas maneiras. O sangue dos mártires foi a semente da igreja, e a igreja cresceu. Quanto mais a igreja foi perseguida, mais a igreja cresceu. Quanto mais a igreja é perseguida hoje, mais a igreja vai crescer. Então não se assuste com a perseguição, amado. Apenas esteja em oração. Esteja em oração. Aqui no texto, a igreja não se queixa para Deus. Em vez de se queixar, a igreja recorre às Escrituras, que eles oraram em cima de salmos, para reconhecer a autoridade soberana de Deus, e com unanimidade a igreja orava a Deus. Isso está lá no versículos 23 a 31. Veja rapidamente. Uma vez soltos, os discípulos soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos, que lhes haviam ameaçado. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai e teu servo, porque se enfureceram os gentios
e porque imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o ungido do Senhor. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, Deus estava no controle. Agora, Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez, toda intrepidez, a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram como? Cheios do Espírito Santo, e com intrepidez eles anunciavam a palavra. Aleluia. Nós não temos 2 minutos para terminar. Você veja, amados, esses homens foram presos, ameaçados, tentaram suprimi-los. A igreja orou, Deus agiu. Aqueles homens não puderam manter os apóstolos presos, porque havia uma grande multidão naquela expectativa da soltura deles. Foram soltos, porque nada a liderança contrária tinha a dizer contra os apóstolos. O que os apóstolos fizeram ao serem soltos? Procuraram a igreja, e a igreja se colocou em oração. A igreja recorreu às Escrituras para orar, como o Espírito Santo havia usado a boca de Davi, como a liderança havia perseguido o próprio Senhor Jesus, mas que tudo isso estava debaixo da ação soberana de Deus. Logo, eles pediram intrepidez para anunciar a palavra, e diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Houve um terremoto de bênçãos e a palavra avançou. Então, igreja amada, santo e precioso do Senhor, vamos buscar o mover da oração. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor em oração, porque Deus quer operar pelo Espírito Santo. Deus quer, enquanto nós estamos orando e buscando a vida de oração, Ele quer, com a sua mão, estendê-la, operar sinais, prodígios e maravilhas, e conceder à igreja e aos seus pregadores autoridade, intrepidez para anunciar a palavra do Senhor. Esta fé não é uma fé obtusa. Esta fé é uma fé que vem da palavra da verdade, é uma fé que vem da vida de oração. Os apóstolos, com autoridade, anunciavam a palavra, e a igreja toda estava em oração para que isso fosse dessa forma. Portanto, amados, pelo Espírito Santo de Deus, busquemos a capacitação da graça de Deus, busquemos a capacitação pela oração, pelo mover do Espírito, anunciemos a palavra com autoridade e intrepidez. Enquanto isso, a mão de Deus vai sendo estendida, abrindo portas, vai sendo estendida, fazendo com que os adversários nada tenham a dizer contrário à nossa vida. A mão de Deus vai agindo para que sinais de cura, como foi daquele aleijado da porta do templo, aconteça e pessoas sejam curadas. Sinais da parte de Deus aconteçam para a glória do Senhor. Como a mãezinha da doutora, que nós temos orado pela vida dela, estava internada, já recebeu alta. Dona Gisélia já recebeu alta, está em casa, está bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A própria Belinha, que nós temos orado, essa jovem há tantos meses internada, teve aí melhoras consideráveis, já colocou uma roupinha bonita, já foi pegar sol, já colocou a pantufa no pé, já pôde tomar banho de fato, estava tomando banho só na máquina.
listinha de oração. Vamos continuar orando, pedindo, buscando, batendo, em nome de Jesus. Senhor Francisco de Assis, a Dona Isabela, Irmã Isabela, Irmã Luzia, Igor Bragança, Dona Lourdes, Juliana Muniz, Selma Lima, Michele Silva, Manuela Barbosa, Vânia Ribeiro e Elza Souza. Vamos orar por estas vidas. Deus sabe que cada uma delas está passando nessa hora. Coloque o nomezinho delas em oração, em nome de Jesus. Você tem algum pedido aí? Coloque no chat, por favor. Os nossos irmãos vão ver e nós vamos interceder. Pai amado, eterno e maravilhoso e bendito, ó Deus, nós estamos aqui movidos pelo nome de Jesus, movidos pela palavra de Jesus, movidos, Deus, com o mover do Espírito Santo. Nós não queremos andar com o tanque vazio, Pai. Nós queremos que o tanque esteja cheio, Pai. E a gasolina que nós queremos é a gasolina do Espírito, é a gasolina da oração, é a gasolina do poder do Espírito Santo, da intimidade com Deus, a gasolina dos joelhos que se dobram para orar, a gasolina das famílias que oram dentro das suas casas, pela igreja, pela obra do Senhor, pela liderança espiritual, a gasolina dos irmãos que oram uns pelos outros. Pedro e João, quando foram soltos, a primeira coisa que eles fizeram foi procurar a igreja, foi procurar os irmãos, e os irmãos estavam reunidos, e os irmãos se puseram em oração. Pai, é tão maravilhoso, é tão lindo, quando nós temos pessoas que oram por nós, quando nós temos uma igreja que ora por nós, quando nós temos amigos, às vezes mais chegados que familiares e irmãos, quando nós temos uma família espiritual, pessoas da mesma fé, pessoas que põem a sua fé na palavra de Deus, no nome de Jesus, pessoas que conhecem o poder que há no nome de Jesus. E quando essas pessoas estão orando por nós, Pai, é lindo, é maravilhoso, Pai. Quando nós unimos as nossas experiências, Pai, nós aqui em nossa igreja não reduzimos as experiências dos irmãos como se só um ou outro tivesse experiências com Deus, porque é o profeta vivo das nações e é o único, ó poderoso. Nada disso, Pai. Nós valorizamos os irmãos, valorizamos o testemunho de cada irmão, valorizamos a vida de cada irmão e queremos é que mais e mais os irmãos deem testemunho, queremos é que mais e mais os irmãos tenham experiências com Deus, intimidade com o Senhor, vida de oração, que estejamos um orando pelos outros, um cobrindo os outros em oração, ó Pai, porque nós não podemos estar na guerra sozinho, Pai. Esse é o problema, inclusive, de muitos pastores, às vezes, que estão na guerra sozinho, lá na trincheira, sozinho, e não tem ninguém para orar por ele, não tem ninguém para cobri-lo espiritualmente, não tem ninguém para chegar, dar as mãos, vamos lá irmãos, estamos juntos aqui, vamos caminhar juntos. E às vezes o cara, sabe, ele estafa, que às vezes ele está lá sentado para comer, na hora do almoço, aí chega alguém e senta do lado dele, pastor, meu pai está com câncer. Aí daqui a pouco ele está no café da manhã, o telefone toca, pastor, minha mãe está morrendo, meu filho está com AIDS. Aí outro momento, na hora de dormir, já está quase pegando no sono, 11 horas da noite, alguém liga, pastor, pelo amor de Deus, meu filho quer se matar. E às vezes o cara cansa, quando não tem uma igreja para orar junto, quando não tem pessoas para chegarem junto. Nós cremos no valor da comunidade cristã, Pai. Nós cremos no valor da comunidade cristã. Nós
no valor da igreja de Jesus, no valor dos irmãos, das famílias. Eu gosto de valorizar as pessoas, eu gosto de honrar aqueles que merecem honra, porque nós precisamos de cada vida, nós precisamos de cada irmão e cada irmã que bote os seus benditos joelhos no chão para orar, que gastem tempo de oração, pessoas que gastem tempo com Deus, para que possamos estar cobertos todos, um cobrindo os outros, para a glória do Senhor. E quando Satanás tentar usar os seus inimigos, seus adversários, para gerar intriga, para gerar problema, ele vai encontrar um campo de força, ele vai encontrar um muro fechado, ele vai encontrar parede dura, ele vai encontrar pessoas que estão aliançadas, pessoas que se amam, pessoas que se respeitam, pessoas que dão honra umas às outras, pessoas que estão andando juntas como família. E quando Satanás usar algum endemoniado para abrir a boca contra o irmão vai dizer: desse você não fala, porque esse eu conheço, esse é meu irmão, esse é lavado pelo sangue do Cordeiro, essa é a igreja de Jesus. Está repreendido Satanás. Vamos repreender dardos inflamados, vamos acabar com as coisas do maligno. É isso que a igreja fez. Quando Pedro e João saíram daquela escolta lá, eles foram coercitivamente conduzidos para o interrogatório, quando os líderes religiosos liberaram porque nada tinham contra eles, a primeira coisa que os apóstolos fizeram foi ir à igreja e relatar tudo o que aconteceu. E a igreja se levanta em oração. Ó Senhor, soberano Deus, ó Senhor, que pelo Espírito Santo usou a boca de Davi, ó Senhor, cuja soberania e propósitos conduziu as mãos dos homens para fazer tudo o que o teu propósito determinara. E assim Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e está curando pessoas. E tendo eles orado de acordo com a palavra, tendo eles orado fundamentados na palavra, tendo eles orado unidos em Cristo Jesus, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Aleluia, aleluia. É isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. Quando o pastor ou o pregador que subir no altar daquela igreja, Pai, para pregar, a igreja esteja lá, numa expectativa vibrante. Ó Senhor, fala, Pai. Ó Senhor, fala. Usa o pregador, Senhor. Coloca a tua palavra na boca deste homem, desta mulher. Fala, Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja. E antes de vir para o culto, a igreja já na sua casa faz a oração. A igreja vem a caminho do templo em oração. A igreja se reúne em espírito de oração. Aleluia! Ah, Senhor, eu creio, quando a igreja de Jesus na face da terra estiver unida com esta visão, esta identidade, essa unidade, Pai, muitos lugares irão tremer pelo poder do Espírito Santo, muitos lugares irão tremer pelo poder da graça de Deus, muitos aleijados serão curados e seus corações e bocas serão cheios de louvor a Deus. Muitos adversários irão reconhecer que tudo isso é o poder do Espírito Santo agindo. Senhor maravilhoso, para o teu nome, o teu poder e a tua graça não existem limites, Senhor. Não há barreiras, Pai. Como diz o corinho, pois não há barreiras para aquele que confia
no poder que vem de Deus, destruindo todo o mal, e as mais altas barreiras tu me faz transpor. Eu creio nisto, Pai. Eu creio de todo o meu coração, ó Pai. A igreja de Jesus nessa terra vai transpor barreiras, vai saltar barreiras, Pai, porque nós precisamos evangelizar o mundo. Há muitas nações não alcançadas, há muitas tribos afastadas, não alcançadas, há países, pessoas não alcançadas. Nós precisamos falar de Jesus, anunciar Jesus. Pai, quantas famílias estão destruídas, casamentos destruídos, filhos nas drogas, jovens nas drogas, na prostituição, perdendo a vida, Pai. Quantos, Senhor? A palavra de Deus precisa correr, precisa alcançar estas vidas, Pai. Então, quando a igreja está em oração, mesmo diante da perseguição, nada pode impedir a pregação. Quando a igreja está em oração, mesmo diante da limitação, o poder do Espírito nos concede capacitação. Senhor, nós queremos estar aos teus pés, Pai. Nós queremos habitar aos teus pés. Aquele que já pisou no santo lugar, em outro lugar, não sabe viver. Nós queremos estar habitando, vivendo, ó Pai, neste santo lugar da oração. Não apenas, Pai, de boca, Pai. Não apenas de boca, mas de fato, Senhor. De fato, ó Pai. Queremos de fato, ó Pai, com integridade, com intrepidez, com vida de oração, com leitura bíblica, em comunhão com a igreja. Não existe igreja desigrejada. Não existe crente fora da igreja. A Bíblia exorta e diz: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. A Bíblia mostra que quem é cristão precisa achar uma igreja para congregar, precisa estar na congregação. Isso é bíblico, isso não é palavra de homens. Está lá em Hebreus capítulo 10 e 11. Isso é a galeria da fé. Ó Senhor, desperta o avivamento no coração, Pai. Milhares de pessoas estão por aí desviadas. Milhares de pessoas estão aí, Pai, hoje, sexta-feira, no pagodinho, no samba da garrafa, no tico-tico no fubá, no sovaco da minhoca. Estão aí, Pai, no buraco da lacraia. Estão lá na Lapa, estão agora lá na cervejinha gelada, estão lá agora na cachaçinha com limão, estão lá no oba-oba, estão gastando a vida, perdendo os melhores dos seus dias para Satanás. Senhor amado, alcance essas vidas, Pai, alcance essas vidas desiludidas, alcance essas vidas que vivem uma vida degenerada, alcance essas vidas, Pai, que estão aí na fornicação, no adultério, alcance essas vidas, Pai, que estão aí na inversão de valores, alcance essas vidas, Pai, que estão aí perdidas no pecado. Alcança, Pai, alcança, usa a tua igreja com autoridade, usa a tua igreja com poder, com fervor, usa os pregadores, Pai. Usa os homens e as mulheres de Deus que amam a tua palavra, que amam a tua causa, amam a evangelização, e a única coisa que querem na vida é pregar a palavra. Fecha a boca dos intrigantes, aqueles homens e mulheres que querem gerar intriga. Fecha a boca, Pai, dos adversários que vivem tentando colocar casca de banana contra a igreja e a liderança espiritual. Fecha a boca dessa gente, Pai. Fecha! Com autoridade em nome de Jesus, eu oro e eu peço isso, Senhor. Fecha a boca dessa gente. A
A obra de Deus tem que avançar. A obra de Deus tem que avançar. A palavra tem que alcançar corações. Pessoas que estão morrendo agora, Pai. Quantas pessoas estão aí, Pai, nos leitos dos hospitais. Pai, eu oro e eu peço, Senhor, levanta um ministério de capelania em nosso ministério, Pai. Ah, Senhor, especialmente o ministério de capelania hospitalar, Pai. Que nós possamos ter todos os dias, Pai. Todos os dias, Pai, 50, 100, 200 pessoas, todos os dias saindo para ir aos hospitais, entrar nos leitos, Pai, nos horários de visita, orar com os irmãos, orar com os enfermos, visitar essas pessoas, Pai, levar a palavra, levar a presença da igreja, Pai. Levanta o ministério de capelania forte em nosso ministério, Pai, porque nós não queremos deixar ninguém abandonado num leito de hospital, com enfermidade, Pai, morrendo fisicamente, mas também muitas das vezes emocionalmente, porque não tem um amigo, porque familiares abandonam na cama do hospital, Pai. Quantas pessoas nos últimos dias da vida passam abandonadas, Pai. Coloca, Pai, gente que ame capelania hospitalar em nosso ministério, Senhor, porque nós queremos estar lá com estas pessoas quando elas estiverem nos últimos momentos de sua vida. Lá a igreja está presente para dar as mãos para elas e falar: eu estou aqui, meu irmão, Jesus está aqui, minha irmã, estamos juntos nessa terra. Levanta, Pai, gente que ame gente que ame pessoas, gente que ame ajudar pessoas, Pai, gente que ame ajudar pessoas, Pai, gente que ame estender a mão para o próximo, Senhor. Quantas pessoas idosas estão abandonadas, Pai, quantas pessoas da terceira idade, Pai, sofrem na vida, não conseguem nem tomar banho direito, Pai, e às vezes ficam mal cheirosas, doentes, Pai, vegetando em vida, Pai. Nós queremos, Pai, te pedir, levanta o ministério de capelania, Pai, em nossa igreja. Pessoas que amem pessoas, Pai, porque nós vamos construir um centro de habilitação, reabilitação e cuidados com essas pessoas, Pai. Nós vamos construir centros de tratamento, Pai, e cuidado para essas pessoas, Pai. Essas pessoas terão dignidade em nosso ministério, essas pessoas terão dignidade em nossa igreja, Pai. Levanta, Pai, levanta. Nós a Ti oramos, Pai, nós a Ti pedimos, Pai, porque o mundo está gemendo, Pai, o mundo está gemendo, Pai, gemendo, milhares de pessoas desesperançadas, sem rumo na vida, porque não conhecem Jesus. Senhor, que a nossa igreja seja um refúgio, Pai, que as pessoas, quando estiverem em apuros, ou mesmo fora do apuros, amem estar na nossa igreja, amem estar na Tua casa, possam se sentir abrigadas, possam se sentir amadas, protegidas e respeitadas, e não sugadas, Pai, mas amadas e respeitadas, porque aqui nós amamos nos doar, aqui nós nos doamos por amor à obra de Deus, Pai. Nós queremos ter esse corpo, Pai, forte. Pessoas que, quando entrarem aqui na igreja, saibam que estão numa igreja verdadeira. Estão numa comunidade cristã verdadeira. Um lugar para se envolver, um lugar para criar raízes, um lugar para amar e ser amado, para cuidar e ser cuidado, para abençoar e ser abençoado. Isto é família, Pai. Isto é igreja, Pai. Isto é ter vida de oração. Isto é andar com Jesus. E foi isso que aqueles adversários reconheceram, que aqueles apóstolos haviam andado com Jesus.
Mas eles não haviam apenas andado, eles estavam andando com Jesus. E agora o Jesus ressuscitado, o mesmo Jesus que está aqui na nossa igreja, o mesmo Jesus que nós estamos andando com Ele, o mesmo Jesus que nós queremos aprender e andar com Ele, para que a nossa igreja, igreja verdadeira, seja verdadeiramente um lar espiritual, um lugar de refúgio e de bênçãos, um lugar de cuidados pastorais e de amor, de socorro, de ajuda, em nome de Jesus. Abra portas, Senhor. Enquanto nós estamos aqui orando, Pai, que as Tuas mãos sejam estendidas, Pai, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, Pai. Pessoas estejam sendo curadas agora, pessoas estejam sendo libertas agora do vício do álcool, pessoas estejam ganhando nojo pelo cigarro nesta hora, nojo pelo pecado, seja ele qual for. Pessoas nesta hora estejam sendo abençoadas financeiramente, ó Pai. Pessoas que estão no vermelho, difícil, Pai, estejam sendo abençoadas. Abra portas, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, amada igreja, família da fé, povo de Deus, 8 horas e 34 minutos, já passamos 4 minutinhos, e eu quero terminar essa live impactante. Estou aqui impactado pela oração, pela graça de Deus, pelo poder maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar que você tem, em nome de Jesus, uma noite abençoada, uma noite feliz, uma noite revigorante, uma boa noite de sono. Você bota a tua cabeça no travesseiro e durma em paz. A palavra diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me defendes. Deus está com você, amado. Você durma em paz, tenha uma noite revigorante, abençoada. Acorde amanhã feliz, revigorado, poderoso, cheio de vontade de viver, cheio de vontade de contar as maravilhas do Senhor. Abra a janela, dá um grito, glória a Deus! Ao invés do povo ouvir o galo cantar, vai ouvir o crente cantar, aleluia! Deus seja louvado para a glória do Senhor. Você tenha um final de semana feliz, abençoado, para a glória de Jesus. Quero mais uma vez agradecer pela vida da minha queridinha, amada, mãezinha do meu coração, minha mãezinha, Dona Deise, Lúcia, nossa amada pastora, minha mãe querida, um beijo no coração, parabéns por mais esse ano de vida, saúde, bênçãos, bem-estar, sonhos realizados, prosperidade na sua vida. A senhora possa ter aí um ano muito abençoado, possa em nome de Jesus vender essa sua casa aí em Saquarema, que a senhora já botou à venda, já tem mais de um ano, até hoje não vendeu, para a senhora poder vir aqui para Itaipu, perto da nossa sede internacional da nossa igreja, em nome de Jesus, que tenhas um ano abençoador na sua vida, para a glória de Deus, amém? Então, ore pelo seu pastor também, que amanhã estará aqui na igreja, estudando, desenvolvendo sermão, para domingo estarmos na casa do Pai. Domingo é ceia do Senhor, não falte, igreja, não falte. Ceia do Senhor é momento de comunhão, é momento sagrado, é momento abençoador sobre a vida da igreja. Há algo de Deus na ceia do Senhor, há uma presença espiritual de Deus, de Cristo Jesus, na ceia do Senhor. É o memorial e é a presença espiritual de Cristo na ceia do Senhor. É o mover de Deus. Esteja conosco, venha celebrar a ceia, venha participar desse mover maravilhoso. Aqui na Rua General Roca 340, Galeria, próximos da Praça Sans Pena, Tijuca, coração do Rio de Janeiro, nesse próximo domingo, dia 6 de agosto, às 9 horas da manhã. E em breve, muito em breve, em nome de Jesus, estaremos também na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, Itaipu,
região oceânica do Rio de Janeiro, Niterói, região oceânica de Niterói. Estaremos lá na nossa sede, louvando e adorando, sede própria, louvando e adorando o Senhor, brevemente, já, está chegando, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, graça, paz, misericórdia e amor a todos vos sejam multiplicados. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.